Eu sou Hilda Schneider e líder de World Wide Wings. Hoje, no episódio 71, em O Despertar da Noiva, falaremos sobre o tema Oscilar em ambos os lados, por quanto tempo mais? Todos vocês conhecem a passagem bíblica em 1 Coríntios 15:46 que diz: Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Sabemos que Yeshua frequentemente usa exemplos da nossa realidade para explicar os princípios espirituais. Gostaria agora de contar para vocês uma experiência pessoal minha, do natural, para depois falar de uma lei espiritual. Tive grandes problemas para caminhar algumas semanas atrás. Por dentro, meu corpo parecia um navio balançando e andar para frente com essa sensação era muito cansativo. E eu me sentia muito exausta depois que resolvia minhas coisas e também não fazia mais caminhadas. Até pensei em comprar uma bengala. Claro que fui ao médico, fiz exames e etc., mas nada realmente ajudou. Então, de repente, pensei que poderia haver uma causa psicológica por trás disso. Voltei à minha terapeuta, com quem fazia terapia de trauma alguns anos atrás, por causa de um trauma que remonta à minha infância. Em uma sessão de terapia, descobri o seguinte: devido a um conflito que passei nesta época, meu sistema nervoso começou a subir e se manifestou em mim no sintoma de desequilíbrio ao andar. A criança interior em mim queria ir em uma direção e o adulto em mim sabia muito bem que isso só traria experiências dolorosas. Inconscientemente, permaneci neste conflito porque a dor emocional do conflito era tão intensa devido ao trauma da infância que precisava se expressar para ser vista novamente. Por meio das memórias inconscientes de experiências da primeira infância, minha criança interior queria uma solução emocional que nunca teve quando criança. Não é possível seguir os dois impulsos ao mesmo tempo, e assim o dilema permanece no sistema nervoso. A partir daí, esse impulso aparentemente contraditório e oposto também pode se manifestar como dor física, no meu caso, esta forte sensação de desequilíbrio. E assim, o tratamento consistia em permitir que ambas as forças, a criança interior e o adulto, se manifestassem, reduzissem as energias e se acalmassem. Só depois de ter aceitado, percebido e abraçado com amor minha criança interior, com todos os sentimentos de abandono, pude tomar uma decisão de adulto. E no mesmo dia, após a sessão de terapia, a falta de equilíbrio desapareceu 90%. É claro que sei como meu corpo e minha mente interagem, mas o fato de o corpo reagir tão rapidamente me impressionou profundamente. Semanas depois, em uma caminhada, Yeshua ligou minha experiência com a realidade espiritual de oscilar de ambos os lados, respondendo a uma pergunta que eu tinha há anos, sem realmente obter uma resposta. Voltarei já à pergunta e à resposta, mas vamos primeiro olhar para uma cena dramática no Monte Carmelo. De um lado estava Elias, o profeta de Yahvé. Em frente a ele, Acabe, o rei do reino do norte de Israel, cercado por 450 profetas que estavam a serviço de Baal e outros 400 profetas que serviam a deusa Asherá. Além disso, havia um povo que ainda adorava Yahvé, mas também não conseguia se separar do culto de Baal. Eles oscilavam de ambos os lados. Elias exigiu uma decisão, pediu ao povo que fosse ao Monte Carmelo e disse: Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: Até quando cocheareis entre duas pernas? Se Yahvé Elohim, seguiu; se é Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. 1 Reis 18:21. Haviam 2 altares lá, um para Baal e outro para Yahvé, mas este altar foi quebrado. 2 touros deveriam ser sacrificados e queimados pelo fogo do céu. Baal deve responder primeiro,
Depois Yahvé responderia, e o Elohim que respondesse com fogo seria o verdadeiro. Mas nada aconteceu até o meio-dia, embora os profetas invocassem fanaticamente seu Deus. Então Elias convocou todo o povo. Chegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar de Yahvé que havia sido destruído. Elias recolhe 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre as quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em o nome de Yahvé Elohim. 1 Reis 18:30-32. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repita esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou: fazei-o terceira vez. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Elohim de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és o Elohim em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Yahvé, és Elohim, e fazes o coração do povo retornar para ti. 1 Reis 18:36-37. O povo de Israel cocheou dos dois lados. Isso significa que eles adoravam paralelamente e ocasionalmente a vários deuses de países vizinhos. Eles também adoraram a Yahvé, que os conduziu para fora do Egito e os trouxe em segurança para a terra de Canaã. Mas então eles viram que seus vizinhos também não viviam mal, e eles adoravam o deus da fertilidade Baal. Yahvé não podia simplesmente aceitar isso. Assim como Elias, muitos profetas das Sagradas Escrituras têm, portanto, repetidamente chamado ao arrependimento para sair da confusão e, se não obedecido, eles anunciam o julgamento de Yahvé. Mas o que essa história antiga realmente tem a ver conosco? Tenho me feito essa pergunta com frequência. Repetidamente, vi como os crentes que uma vez fizeram techuvá, isto é, voltaram-se para o Elohim de Israel e todos os seus ensinamentos, cocheando em ambos os lados. Eles não se libertam de denominações que estão, obviamente, enredadas em doutrinas que são contrárias à palavra de Yahvé. Não estou falando sobre crentes que nunca ouviram falar do verdadeiro arrependimento. Será que essa oscilação em ambos os lados também não foi baseada em um conflito interno mais profundo do qual esses crentes não estão cientes? Quando eu percebo que a palavra de Yahvé diz para guardar o Shabat e não o domingo, eu tenho que tomar uma decisão, como o profeta Elias falou. Existem crentes que sabem disso claramente. E o que eles fazem? Eles continuam a frequentar os cultos dominicais, sabendo que foi o imperador Constantino quem, como adorador do sol, introduziu estes cultos aos domingos. Mesmo sabendo que a Igreja Católica disse que temos o poder de abolir o Shabat e instituir o domingo. Será que a sua criança interior religiosa, que finalmente conheceu esta fé, por estar integrada numa comunidade religiosa que dá segurança, tenha medo de enfrentar as consequências? Essa oscilação para ambos os lados é insuportável e realmente não funciona. Por causa dessa oscilação para frente e para trás, você dificilmente pode seguir em frente. Acredito que haja uma saída: enfrentar sua própria criança religiosa interior, para aceitar seus próprios medos e inseguranças. Se alguém deixa denominações com doutrina mista, pode ficar sozinho, perder contatos de longo prazo com irmãos, etc. Mas talvez esta insegurança também seria uma oportunidade para ser guiado por Yahvé. Somente quando você enfrenta esses processos internos, enxerga, entende e perdoa, então pode deixá-los ir. Uma pessoa pode ou deve buscar ajuda. Com isso,
para que possa tomar uma decisão clara sobre Yahvé e seus ensinamentos. Eu descrevo esse processo interno como uma ajuda, mas não quero deixar de apontar que Yahvé chama tal comportamento, ou seja, não seguir claramente suas instruções e cochear de ambos os lados, de rebelião. Para deixar isso claro, a criança interior é rebelde contra as instruções do pai. A ponte que tentei construir aqui pretende apenas ajudar a deixar para trás esta atitude rebelde, a fim de não se tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Elohim. Salmo 78:8. Desejo a todos que passam por isso que, com ajuda concreta, se convertam de forma curativa no fluir de Yahvé. Yahvé abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde nem me afastei. Isaías 50:5. Sejam todos ricamente abençoados.